E a palavra de abertura nessa noite, eu quero que você me ajude a ler. Está aqui no banner. Essa é a palavra que todos vamos ler junto nessa noite. Se você querer abrir também sua Bíblia em 1 Coríntios 3:11, ou se você querer todo mundo ler junto nessa noite, vamos ler junto nessa noite, em nome de Jesus. Todo mundo está vendo aí? Glória a Deus. Então, todos nós nessa noite vamos nessa mensagem. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Glória a Deus. Amém? Todos possam se assentar nessa noite, que a palavra nessa noite quer falar comigo e com você. Esse versículo, o Senhor colocou no meu coração, já para Deus tirar o homem do centro. Não é bispo, não é apóstolo, não é pastor, não é diácono, que está no centro da igreja. O centro da igreja tem que ser Jesus Cristo. A igreja que não tem Jesus Cristo como alicerce, saia dessa igreja, porque Cristo não está. Jesus, ele tem que voltar para os altares de muitas igrejas. Jesus tem que voltar para a casa de muita gente, porque tiraram Jesus do centro. Tem colocado homens no lugar de Jesus. Quando fala vai ter um culto que vai ter um homem de renome, pessoas falam, eu vou porque vai ter um pregador que revela até meu CPF. Mas eu quero falar para você nessa noite, meu amado. Jesus, ele está levantando a geração de homens e mulheres de Deus. Aleluia. Que vive talvez lá fora e ninguém tem visto, ninguém reconhece. E Deus vai levantar homens e mulheres de Deus para pregar esse evangelho, que o alicerce é Jesus Cristo. O alicerce dessa igreja onde você está nessa noite não é o pastor Marcelo. Tira os olhos de mim e foca no alicerce que Deus colocou, que é Jesus Cristo. Aqui nesse lugar não é para brilhar o pastor Marcelo, é para brilhar Jesus Cristo. O dia que for para mim brilhar nesse lugar, que o Senhor me recolha e bota outro que vai deixar Jesus como alicerce da igreja. Aleluia. A irmã falou aqui nessa noite sobre a cura que ela teve. Aqui vai ser um lugar de cura, porque Jesus, ele vai ser o alicerce. Eu tenho falado, se você chegou aqui nessa noite, se você crê, você vai sair curado. Porque o pastor Marcelo orou, pregou? Não. Porque Jesus Cristo, ele tem o poder para mudar a minha e a sua vida e curar qualquer enfermidade nessa noite. E aqui o apóstolo Paulo, ele veio falando para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele veio ministrando para a igreja de Corinto. Por que Paulo veio ministrando para a igreja de Corinto? Presta atenção nessa noite que você vai entender. Porque na igreja de Corinto havia homens, havia pregadores, glória a Deus, que já não pregavam o evangelho. Havia homens que Cristo já não era o alicerce da mensagem. Então, se você sair da sua casa, eu vou lá porque vai ter um homem de Deus. Não venha por causa de Cristo Jesus. Aleluia. Nós temos vivido dias, igreja, onde a gente temos visto, às vezes uma pessoa não entra numa igreja dessa para ouvir a palavra dessa, porque fala, tem ladrão lá dentro. Mas é a verdade, uma realidade que não se prega. Eu sou de outra religião, não vou lá porque o crente é ladrão, o crente é mentiroso. Eu tenho visto, meu irmão, olha para Cristo, olha para a palavra de Deus. Aleluia. Eu não quero pregar para você nessa noite uma religião. Se você está aqui e tem outra religião, eu não estou pregando uma religião, estou pregando o Cristo.
Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. O alicerce da minha e da sua vida é Jesus Cristo, amado. Aleluia. O que é o alicerce? Tem essa casa, já foi feito com alicerce. Para nós botar outro alicerce, essa casa tem que ir para o chão. Então, quando a gente bota outro alicerce, a gente quer dizer, o alicerce que é Cristo não está prestando. E aqui a Paulo vem falando, olha, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Então o fundamento da palavra, o fundamento da mensagem se chama Jesus Cristo. Mas deixa eu te falar em qual fundamento Paulo está falando. A gente vai andando na Bíblia Sagrada, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então Paulo está falando para a igreja de Corinto, olha, vocês são a casa de Deus, vocês são o templo e morada do Espírito Santo de Deus, e o alicerce da sua vida tem que ser Jesus Cristo. O alicerce da minha e da sua vida tem que ser Jesus Cristo. Porque Paulo está falando, ó, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus? Aqui não é a casa de Deus. Jesus está levantando para pregar essa verdade. Eu estou indo à casa de Deus. Paulo está falando, olha, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? A casa de Deus é você, meu amado. Aqui nós viemos para se reunir no templo de pedra. Aqui onde nós viemos se reunir para adorar o Senhor, para prestar um culto ao Senhor. Aqui nós viemos reunir para prestar um culto. Mas onde é a casa de Deus? É todo aquele que crê e confessa Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. E a palavra do Senhor fala aqui também para mim e para você nessa noite. A palavra do Senhor, nós vamos andando na palavra. E a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você nessa noite. Em Mateus 7, versículo 24 ao 27. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou a lei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, e aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então a palavra do Senhor fala para mim e para você nessa noite, que há duas casas. Aonde essas casas, meu amado, a palavra do Senhor nos diz que tem dois alicerces. Uma casa foi construída na areia, mas a outra casa foi construída na rocha, no alicerce que é Cristo Jesus. Então quando a gente bota a nossa casa sobre Cristo, que é o alicerce da igreja, vem luta, vem tempestade. Nossos filhos às vezes vão até para o outro lado, mas quando o pai está na rocha, quando a mãe está na rocha, quando nós estamos orando, quando nós estamos clamando, nós estamos firmes na rocha que é Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, olha, o alicerce tem que ser Jesus Cristo. O dia que botar outro alicerce, que é na areia, nós vamos cair. Meu amado, eu estou pregando para você. Não é palavras minhas, é a palavra de Jesus Cristo. E essa palavra, ela tem o poder de curar, libertar, renovar e restaurar a minha e a sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer, em Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então foi necessário Jesus Cristo vir buscar a mim e a você, nos libertar dos nossos pecados. Então nós temos Jesus Cristo como alicerce da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, meu amado, a minha preocupação aqui nessa noite é com a sua alma. A minha preocupação é com a sua família. Que a gente temos visto famílias destruídas, nós temos visto casamento destruído,
Porque deixaram a palavra de Deus de lado, colocaram coisas de homens no lugar da palavra de Deus. Então Paulo ele vinha falando, Paulo ele vinha preocupado com essa situação. Paulo ele vinha preocupado falando nessa situação. Cuidado, porque o alicerce, quem bota alicerce a não ser Cristo? Cuidado se você bota alicerce que não é Cristo. Então edifica a sua casa sobre Cristo Jesus. Edifica a sua vida sobre Jesus Cristo. E Paulo também vai nos falando, quando Paulo começou aqui em Atos 20, a palavra do Senhor vai nos dizer em Atos 20, no versículo 27, é o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso. Paulo fala assim: olha, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós, por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então Paulo ele estava preocupado, ele estava falando: olha, a minha preocupação com vocês é com a alma de vocês, porque vão entrar outros no meio de vocês. Paulo não falou que ia vir outros de fora. Paulo falou que ia se levantar no meio de vocês homens corruptos, homens que não pregam mais a salvação porque quer dinheiro, homem que não prega mais que tem o inferno porque não quer corrigir um pastor que está no erro, hoje pregador que infelizmente já não prega a verdade porque não quer perder um cachê, não quer perder um dinheiro, e muitas vezes está passando a mão na cabeça, muitas vezes está apoiando o pecado, apoiando o erro. Mas eu falo para você, meu amado, nós temos que pregar uma verdade. E Paulo falando: olha, porque eu sei que isso depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos. Aleluia. Entrarão lobos que enganarão o rebanho, entrarão lobos que pregarão a mentira. Mas o evangelho verdadeiro, ele tem o poder de mudar, transformar a minha e a sua vida. Se você colocar a sua vida sobre Cristo Jesus, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Porque infelizmente Paulo ele veio destruindo esse evangelho mentiroso, o evangelho de mentira, o evangelho de ganância, o evangelho que já não é voltado para ganhar almas para Cristo, onde as pessoas têm falado: eu não quero saber de crente, eu não gosto de crente. Mas por que não gosta de crente? A gente vai olhar ao redor, o que está acontecendo? Tirou Cristo do centro da palavra. Porque Jesus ele não veio para machucar ninguém, ele veio para salvar, ele veio para buscar, ele veio se sacrificar pela minha e pela sua vida. E Paulo também falou lá em 2 Coríntios 11: tomara que me suportasse um pouco na minha loucura, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para as apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido o vosso sentido, e se a parte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abençoaste, por razão sofrereis. Então Paulo já falava: olha, vai vir outros aí que vai pregar outro Jesus, vai pregar outro Evangelho, vai pregar outro Espírito. E Paulo falava: olha, cuidado, que nos últimos dias vai vir esses homens. Mas esses homens vai vir para mim e para você, ele vai vir na testa: eu sou falso. Ele vai vir escrito na testa: eu não sou ovelha, eu sou lobo. Não, meu querido.
A palavra do Senhor vai dizer, segundo Coríntios 11, versículo 13 ao versículo 15, eu não falo palavras minhas. As minhas palavras não te curam. As minhas palavras não te libertam. As minhas palavras não mudam a sua vida. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder para isso. A palavra vai dizer, ó, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então Satanás, ele está enganado no meio do povo. Ele está enganando o povo com falso evangelho, enganando o povo com falso espírito. Aonde hoje o espírito, você sentar ali na ponta dele, quer revelar a sua vida, quer falar da sua vida, quer te entregar algo que não vem de Deus. Mas o Senhor está falando, ó, cuidado. Cuidado, porque vai vir uns que vai pregar mentira, vai pregar engano. Vai vir uns que vai tirar Cristo, que é o alicerce, para pregar uma mentira, pregar um engano. E nós estamos vivendo o dia do engano, meu amado, dentro das igrejas. Nós estamos vivendo o dia de movimentos, onde já não tem pregado mais esse evangelho. Se eu for perguntar aqui nessa noite, quem já viu algum escândalo, quem já viu alguma mentira, acredito que todo mundo vai falar algo de ruim, porque deixaram Jesus e botaram o homem no centro. Eu sou o pastor Marcelo, eu revelo. Não, irmão, não sou nada. Pela misericórdia de Cristo, eu estou aqui pregando essa mensagem nessa noite. E essa é a mensagem para a sua alma, para a sua vida nessa noite. Que você leve para a sua casa. O alicerce do meu casamento é Cristo. O alicerce que vai guardar meus filhos é Cristo. O alicerce que vai guardar, mudar a minha vida é Cristo. Quem vai fazer na minha casa é Cristo. É o único alicerce. É a única palavra que nessa noite eu tenho para você. Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser pelo Cristo, que é o alicerce das Escrituras Sagradas. Que essa mensagem vai no seu coração. Vamos amar mais. Vamos abraçar mais. Eu costumo falar na palavra de Deus. Aquilo que Deus uniu, a religião separou. Porque cada um quer ter seu Deus, cada um quer ter seu caminho. Mas só um alicerce, irmão, que salva, cura, liberta, e é Jesus Cristo, o meu e o seu Salvador. E João 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Mas em João 10, versículo 9 vai dizer: eu sou a porta da salvação, é Jesus Cristo. Ele é a porta da salvação para mim e para você nessa noite. Esse ministério hoje ele está iniciando. E nós cremos que o alicerce do começo ao fim será Cristo. Que nosso assunto aqui é vencer salvação, vida eterna em Cristo Jesus. E que Jesus nessa noite te abençoe e te guarde. Fique com essa mensagem nessa noite. Que é a hora dessa palavra voltar para os altares da igreja. Uma mensagem pura. Que não precisa eu falar de mim, só falar de Cristo. Tem que voltar para essa mensagem. Parar de exaltar homem e exaltar o alicerce que é Cristo Jesus. Então nessa noite eu agradeço por essa oportunidade. E agradeço mais uma vez por cada um que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Passar